Bom, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando mais um Pauta Brasil. O Pauta Brasil é um programa cuja realização e transmissão é da Fundação Perseu Abramo, e ele é transmitido também por diversas redes sociais importantes, como as redes do PT, do DCM, Diário do Centro do Mundo, da revista Fórum, da TV 247 e algumas outras redes sociais, efetivamente. O tema do Pauta Brasil de hoje é o lançamento de um curso sobre economia, curso da Fundação Perseu Abramo, curso para não economistas. O nome do curso é Economia para a Transformação Social. E a ideia do curso é descomplicar o economês. E para tratar desse tema, uma espécie de uma abertura do curso, uma espécie de uma aula inaugural, nós convidamos Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação, tem formação sólida na área de economia e é detentor de 47 milhões de votos na campanha de 2018 para presidente da República, efetivamente. E convidamos também a nossa Juliane Furno, que é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, tem um canal expressivo no YouTube, denominado Ju Furno, efetivamente, são mais de 17 mil inscritos no canal, enfim, é alguma coisa que trata justamente dos temas da conjuntura e, sobretudo, dos temas econômicos, também na mesma linha de tornar mais simples a compreensão, mais acessível a compreensão dos problemas da nossa economia. Enfim, há uma série de questões que serão tratadas ao longo do curso, e eu vou passar imediatamente a palavra para a Juliane, para que ela possa descrever melhor o curso e, de alguma maneira, introduzir um pouco os temas ligados à economia brasileira e à economia internacional. Com você a palavra, Juliane, por favor. Bom, boa tarde, Jorge Bittar, Fernando Haddad. É uma alegria muito grande compartilhar esse espaço, ainda que virtual, com vocês dois, especialmente com o Haddad, que é uma grande referência intelectual, política e também pessoal para a minha formação, e acredito que há de muitos que estão assistindo aqui. É uma grande alegria contar contigo no lançamento desse projeto, também muito especial, que a gente tem a alegria de lançar hoje, que é justamente uma das iniciativas que eu acho que tem se desenvolvido cada vez mais e que eu saúdo aqui com muita alegria, que são propostas de debater economia com profundidade teórica, com muito rigor analítico, mas encontrando formas de fazer isso com uma linguagem mais acessível, ou seja, de uma forma que mais pessoas consigam se sentir parte e, a partir desses temas e do acúmulo dessas aulas, desses cursos, ser parte constitutiva do debate em torno da economia e da política econômica no Brasil, e isso tudo levando em consideração essas ferramentas que, mais do que ser didáticas, se propõem a ser extremamente críticas da política econômica atual e da ciência econômica, da forma como costuma ser ensinado nas universidades. Então, esse curso ele se soma nessa iniciativa de debater economia, que é muito importante, mas justamente vocacionado no que traz no título desse curso, que é pensar a economia para a transformação social. Por isso, metodologicamente, o curso foi pensado para passar por grandes temas da economia que dialogam com os grandes temas hoje em disputa na política econômica, na forma de pensar a sociedade capitalista e nos grandes autores que protagonizam as correntes teóricas do pensamento crítico e heterodoxo na economia brasileira e internacional. Então, eu queria muito rapidamente aqui, porque eu acho que o Haddad deve ter muito mais contribuições aqui, provocações para fazer no tema da economia, mas apresentar o curso e tentar, na medida em que eu apresento os principais módulos e os temas que a gente pensou no curso, provocar vocês ou seduzir vocês a serem parte, a se inscreverem nesse curso,
e serem parte desse projeto, que é também um projeto piloto, né, que é de tentar mediar essas categorias e esses temas que a gente trata nas universidades, nas faculdades de economia, com o saber popular e com essa forma de dialogar nos movimentos sociais, nos partidos políticos, ou seja, utilizar da economia para pensar a política, para pensar uma intervenção para, de fato, transformar a sociedade a partir dela. Então, esse curso, e é importante também mencionar que ele foi, em grande medida, pensado por um outro, também militante, também pesquisador, o professor Pedro Rossi, que também tem sido protagonista nesse tipo de iniciativa de popularizar os temas econômicos, né? O próprio Celso Furtado, para lembrar aqui, um autor importante, né? Um dos grandes intérpretes do Brasil, profundamente compromissado com o Brasil, que foi o Celso Furtado, ele dizia que a economia era um tema muito importante para ser deixado só aos economistas, né? Nessa ideia de economia não é um tema para técnicos. O que a gente debate hoje, por exemplo, na política econômica do Brasil, não é uma disputa de planilhas, né? Quando a gente fala, por exemplo, no orçamento, nas políticas públicas, não é uma disputa orçamentária no sentido da alocação técnica de recursos, mas é uma disputa profundamente política que tem a ver, inclusive, com a disputa democrática de como a sociedade, a partir dos seus meios de participação e escolha política institucional, decide como aloca os recursos da sociedade brasileira, ou seja, isso parte por uma compreensão de que a economia não é uma ciência técnica, não é uma ciência neutra, mas que faz parte de um conflito distributivo em que as várias variáveis que comumente a gente fica ouvindo na televisão, como déficit, inflação, desemprego, estão profundamente ligados à execução de um projeto de país e não só meramente a desvios da trajetória de condução ótima da economia, né? A economia está profundamente ligada à luta de classes e transformar a sociedade não é só colocar o câmbio no lugar ou colocar as variáveis macroeconômicas no seu lugar, mas ser protagonizado pelo povo brasileiro num projeto mais geral de nação em que a economia sirva aos interesses dos trabalhadores, do povo brasileiro, em que os direitos da sociedade caibam nos orçamentos, né? Ou seja, inverter a lógica como a gente tem lidado com toda a ortodoxia econômica e fiscalista que tenta fazer o contrário, né? São os direitos se adaptarem às regras fiscais vigentes. Mas, enfim, esse é todo um debate que a gente também vai trabalhar no curso, que começa com um debate mais geral sobre um tema também bastante tocado pelos economistas, mas poucas vezes compreendidos, que é o tema do dinheiro, do sistema financeiro e do sistema de dívida e de crédito no capitalismo. Então, essa é uma primeira aula que inaugura o curso, quando a gente debate a origem do crédito, do dinheiro, das trocas, a origem do sistema bancário e o que é essa mercadoria especial que chama dinheiro e quais as suas funções na sociedade, né? Olhando a partir, obviamente, de um conceito abstrato, mas inserido nele um conjunto de disputas teóricas que estão presentes na forma política de apreensão da economia, que não é uma ciência técnica, mas é a economia na sua forma da economia política. Então, aqui passa Marx, passa, enfim, vários intérpretes que analisaram essa mercadoria chamada moeda e toda a implicação que ela tem numa economia monetária de produção, como é a economia capitalista. Depois, a gente segue para uma segunda aula com um debate ainda teórico, com mediações com debates presentes também na atualidade, que é o debate sobre liberalismo e neoliberalismo. Então, a gente compreende as duas dimensões desses temas teóricos, principalmente a origem do liberalismo na economia política clássica, o papel do Estado, o papel das trocas, para compreender a crise dos anos 70, a emergência do neoliberalismo e a reorganização global econômica e a redefinição da estabilidade macroeconômica, do papel que adquire a inflação na estabilidade do sistema e a reorganização do Estado nessa nova economia. Depois a gente passa por uma outra aula muito teórica também, mas com implicações fundamentais, que é uma aula chamada Marx e Keynes, que é quando a gente entende o que são, quem são esses dois autores, e tenta aqui, pode até parecer um pouco uma heresia aqui, bastante eclética, mas tenta encontrar divergências, mas também convergências nesses dois autores, e termina esse primeiro bloco analisando o que é desenvolvimento, subdesenvolvimento e dependência, olhando especialmente para a América Latina.
Depois a gente tem um segundo bloco sobre transformações no capitalismo global e pandemia. Aí a gente também tem um olhar mais geral sobre economia internacional, que é um tema também bastante interessante, com uma aula sobre o fim da ordem global a partir da crise de 29, e aí o New Deal e a reorganização da economia a partir de um paradigma keynesiano, e as diferenças e semelhanças entre os dias atuais. Então, um destaque para o curso pensar teoricamente, mas sempre fazendo pontes e mediações com elementos para ajudar a compreender as questões do presente. Depois, uma aula que se chama Economia de Guerra e os Estados de Bem-Estar Social na Europa, e o que essas experiências, né? Podemos dizer que essa é uma experiência particular em que o capitalismo conseguiu conciliar democracia com crescimento econômico e desconcentração da renda, o que essas experiências ensinam para a sociedade atual. Uma sétima aula que chama Economia Internacional na Era da Globalização, e a gente termina esse bloco com a crise de 2008, também um tema bastante ensejado, né, que na definição de vários economistas faz uma inflexão na grande crise que o capital tem vivido desde então, olhando também para a pandemia e as transformações que a pandemia enseja na ordem internacional em termos globais. E aí, uma terceira parte é desenvolvimento, neoliberalismo e transformação social, aí sim no Brasil. E aí vamos olhar a economia brasileira a partir desse arcabouço mais geral apresentado nos dois blocos iniciais, com uma aula sobre subdesenvolvimento, industrialização e neoliberalismo. Na verdade, um olhar panorâmico sobre a economia brasileira no século XX. Uma segunda aula, modelos de crescimento, olhando os governos Lula e Dilma. Então, uma aula sobre os pilares de sustentação desses governos entre 2003 e 2014. A aula 11 vai tratar da austeridade, reformas neoliberais e pandemia, pegando o período de 2014 a 2021. Então, uma aula para tentar olhar a inflexão na política econômica, que embora o Bolsonaro tenha inaugurado um novo período, né, que alia o neoliberalismo com uma política de caráter neofascista, uma política muito mais autoritária, do ponto de vista da política econômica tem muito mais continuidades, né, muito mais aprofundamento do que ruptura, e a aula 12 são perspectivas para a economia brasileira, e aí onde a gente apresenta uma agenda econômica alternativa para pensar o desenvolvimento do Brasil, em grande medida já presente no programa de governo do Fernando Haddad em 2018, quando a gente aprofunda um pouco as missões do desenvolvimento liderado principalmente pelas demandas sociais. E, por fim, o bloco mais interessante, que, na verdade, deu origem a esse bloco, que é tentar subsidiar a militância. Obviamente, esse não é um curso instrumental, a gente tem essa motivação de aprofundar em termos teóricos, mas subsidiar a militância no Brasil a disputar ideologicamente alguns temas muito popularizados pela grande mídia, que acabam nebulando um pouco o debate econômico, né? E nesse quadro, então, a gente vai debater 4 grandes mitos, e a nossa ideia é conseguir, a partir daí, contribuir para que vocês consigam, a partir de uma análise rigorosa, com dados estatísticos, desconstruir, né, as fake news ou as falácias do ponto de vista econômico, que sugerem que, em primeiro lugar, o PT quebrou o Brasil, e aí vamos olhar os dados sobre os principais indicadores macroeconômicos, PIB, reservas cambiais, enfim. A aula 2, ainda nos mitos, o mito de que a Constituição não cabe no PIB, e aí a gente vai olhar um pouco como o Estado se financia, né, como foi o acordo da Constituição Federal de 88, e como se constituem as regras fiscais a partir daí, tentando que as regras fiscais caibam no orçamento e não o contrário, não os direitos sociais. Uma aula muito interessante que é Acabou o Dinheiro, e aí vamos olhar um pouco como o Estado se financia, a relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, para tentar desconstruir essa ideia de que o Estado se financia só por tributos e que existe um cofre, que o dinheiro teria acabado e, por isso, a agenda fiscalista é uma necessidade técnica e não uma imposição da política. E, por fim, o mito 4, que é o mito da meritocracia no capitalismo e como isso se generaliza, inclusive, pela forma de convívio e organização das relações sociais sob o neoliberalismo. Então, esse é o nosso curso, repito,
é mais uma experiência de jovens economistas que têm uma vinculação acadêmica, mas que todos são militantes, uma experiência piloto de tentar constituir mecanismos de diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular, em que a gente consiga dialogar esses temas que são tão importantes para a sociedade, para a política, que não podem ficar refém e reclusos aos muros das universidades, mas que são, sim, pauta da disputa política, sem cair no academicismo, o economicista, de que a economia resolve tudo, mas apresentando um pouco o que nos cabe nesse debate, que é um olhar sobre a política econômica e a economia política de forma geral. Acho que nesse período em que a gente vive tantos embates na economia, né, a desestruturação do Estado, na maneira como a gente vinha constituindo, né, das grandes empresas estatais, né, o Estado provedor de políticas públicas, que inclusive perseguia e alcançava superávit nas contas públicas, não com restrição de gastos, mas pelo contrário, né, levando em consideração a importância do gasto no próprio denominador do PIB, que vai impactar fundamentalmente a relação dívida-PIB. Mas, no fim das contas, por fim, antes de passar para o Haddad, eu acho que é só tentar cativar vocês para esse desafio de constituir essas pontes, essas mediações entre um saber mais instrumental, né, para lidar com os desafios da política, da luta de classes, né, do desafio da batalha das ideias, articulado a esse esforço de resgate teórico, principalmente do que está no Marx, do que está no Keynes, enfim, do que estão em autores, do que estão nos clássicos dos intérpretes do Brasil, na formação social e econômica, que ajuda a entender quais são os elementos estruturais da sociedade brasileira que, no fim das contas, impedem o sonho que o Caio Prado Júnior dizia, que era da nação brasileira romper com seu passado colonial e se constituir, de fato, numa nação para si, né? Que rompa com o sentido da colonização, que é de ser uma economia que, embora grande, né, vocacionada para ser grande e com um farto mercado interno e rica em recursos naturais, ainda segue um apêndice do mercado internacional, impossibilitada de socializar e distribuir para o seu povo as suas grandes riquezas, né? Então, o desafio de se tornar uma nação, no sentido mais lato da palavra, ainda é relegado às gerações futuras. Eu acho que esse é o nosso compromisso. Espero que esse curso seja parte na constituição de uma nova geração e de aprofundamento das gerações que ainda persistem na luta no Brasil para constituir, né, condições da gente reverter a correlação de forças e construir esse Brasil que a gente sonha. É isso. Obrigado, Juliane. Acho que você foi muito clara na exposição sobre o que é esse curso que está sendo promovido pela Fundação Perseu Abramo. A ideia é socializar o conhecimento, permitir que as pessoas possam entender um pouco melhor o funcionamento da economia, porque às vezes se passa para a sociedade, às vezes não, muitas vezes se passa para a sociedade que a economia é uma coisa como se fosse ciência exata, né? Eu sou até engenheiro de formação, posso falar isso. É uma ciência exata, ou seja, aqueles números são algo cientificamente comprovado, e não é bem assim. A economia, como você disse, Juliane, ela trata do conflito distributivo na sociedade. Claro que ela se baseia em conceitos, que ela recorre às planilhas, às vezes, para analisar contextos econômicos, sociais, a relação mercado e Estado e coisas dessa natureza, a inflação e tantos outros indicadores importantes, mas, na verdade, como se diz, a economia é uma economia política, e, portanto, assim ela deve ser tratada. E, para tal, nós desejamos que todos aqueles que se interessem por esse tema possam compreender a realidade da economia contemporânea, nacional e internacional, e, desta maneira, contribuir para um grande debate que mude certos paradigmas que estão estabelecidos na sociedade brasileira, né? O paradigma, por exemplo, do teto de gastos, e que não há como financiar os gastos sociais, não há como financiar o auxílio emergencial decente para milhões e milhões de brasileiros. Voltamos a ter fome no Brasil, temos uma legião de desempregados.
Então, nós temos que ter responsabilidade diante disso e é importante que possamos compreender do como fazer. E foi por conta disso que convidamos o nosso Fernando Haddad para que ele possa expor suas ideias acerca desses temas. Com a palavra, por favor, Fernando. Jorge, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você, com a Juliane. Queria agradecer a presença dela, em especial, uma jovem talentosa, temos muitos amigos comuns e todos os meus amigos são admiradores da Juliane, então é um prazer estar aqui com ela. Só de saber o nível do curso que vocês estão oferecendo já é uma coisa que causa uma grande satisfação, porque nós temos que traduzir mesmo esse jargão econômico para a linguagem comum das pessoas. Os economistas muitas vezes tendem a transformar a economia numa ciência muito obscura, né, com um jargão que dificulta o acesso à compreensão dos fenômenos econômicos que envolvem todos nós, ou seja, cada um de nós é capaz de compreender o que está em jogo em cada tomada de decisão. Basta que a gente tenha algum método para organizar o debate, porque muitas vezes a confusão vem da falta de método. A falta de método atrapalha, né? E às vezes as pessoas falam assim, o Estado tem que gastar ou tem que economizar? Você faz uma pergunta dessa, a tendência, né, por impulso, é você responder, não, o Estado tem que economizar, quando na verdade às vezes a pessoa está dizendo que o Estado não pode desperdiçar recursos. Então, às vezes, os economistas usam um tipo de jargão que não convém ao debate público, porque mais confunde do que esclarece. Eu estou dizendo isso na condição de um advogado, né, que resolveu prestar a prova para entrar no mestrado em economia. E eu tive que fazer a graduação em economia em 3 meses, porque era o tempo que eu tinha para estudar para o concurso. E eu estudei como advogado para o concurso e passei. Então, se eu passei, quem está nos assistindo pode passar também. Ou seja, é possível você compreender a economia, mesmo com as tecnicalidades que qualquer ciência exige. Você tem que ter uma certa fluência com algumas linguagens, mas nada que impeça uma pessoa, com alguma abertura de espírito, compreender o que está em jogo. E, às vezes, as coisas são vendidas de uma maneira um pouco simplória demais. Não que a economia não seja simples, mas você não pode simplificar ideologicamente a economia. E é isso que mais se faz no debate público. Você faz uma simplificação ideológica e não permite ao cidadão entender o que está por trás daquela decisão. E é isso que dificulta o debate público. Então, como nós estamos aqui numa conversa introdutória, mais para chamar a atenção e engajar as pessoas no debate econômico do que propriamente uma aula, os temas, para que as pessoas compreendam o que está em jogo. Por exemplo, as pessoas falam assim, olha, você vai receber da sociedade proporcionalmente ao teu esforço. Portanto, é uma questão de mérito, né? Se você é pobre ou rico, vai depender do teu esforço individual. E você vai receber no mercado aquilo que o teu trabalho é capaz de produzir. Se você é capaz de produzir mais, você vai ganhar mais. Se você não é capaz, você não vai receber. Então, o teu rendimento é proporcional ao teu esforço, ao teu mérito, à tua capacidade. Isso é uma das primeiras falácias da economia, e por várias razões. A primeira delas é o fato básico de que nem todo mundo recebe a mesma educação, porque o Estado não provê a mesma educação para todo mundo. Então, começa daí. Existe uma divisão do trabalho na sociedade que depende muito da formação que você recebeu. E não é uma formação moral, ética, que você recebe em casa, que é muito importante para o teu desempenho numa sociedade, mas é o conjunto de conhecimentos técnicos que você recebe para exercer dignamente uma profissão. Se você vai ser médico, engenheiro, advogado, enfermeiro, professor, depende de um conjunto de oportunidades que vão desde a creche até você fazer o Enem. Desde o momento que você nasceu, no seio da família que você nasceu, quais as condições da família, hoje a gente sabe que 70%
do desempenho escolar de uma pessoa qualquer, em média, depende da família em que ele nasceu. E só 30% da escola que ele frequentou. Isso significa dizer que, se as condições de igualdade não estiverem garantidas no início do processo, você não vai ter a mesma condição de se desenvolver de uma pessoa que nasceu no seio de uma família com uma bela infraestrutura. Uma coisa é você ser filho de pais analfabetos, outra coisa é você ser filho de pais doutores, né? Então, como é que meu filho, que é filho de um doutor, vai dizer que está em condições de igualdade com um filho da roça, que foi meu pai, por exemplo, e que não teve as condições de frequentar uma escola? Isso em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, as pessoas vão dizer o seguinte: bom, tem uma questão também de acesso aos meios de produção. Uma coisa é você nascer e herdar um patrimônio, que, por menor que seja, seja uma casa própria, vai te dar condições muito superiores a uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que não tem, às vezes, onde morar, uma pessoa que não tem acesso à terra urbana e rural. Então, você tem um outro problema. Começa com a educação, depois o acesso aos meios de produção. Terceiro lugar, o crédito. As famílias não têm acesso ao crédito. Às vezes eu sou uma pessoa inteligente, eu consegui estudar, eu consegui fazer universidade, mas eu não tenho capital próprio e a sociedade não oferece condições de intermediação financeira que me permita acessar um capital que não é meu, mas que possa gerar riqueza para mim e para aquele de quem eu tomei o empréstimo, desde que seja a juros compatíveis com a atividade econômica, porque se o juro for superior à taxa de lucro, eu não vou ter condições de tomar emprestado, porque eu não vou ter condições de tomar, de pagar aquele que me emprestou o recurso. Então você vai vendo aí que o trabalho não é o mesmo para todo mundo, porque a educação não é a mesma para todo mundo. O acesso aos meios de produção não é igual para todo mundo. Existem herdeiros, existem pessoas que pouco herdam da sua família, às vezes nada herdam. Às vezes herdam dívidas da sua família. Tem a questão do crédito, que é um outro problema, que vai envolver, inclusive, a questão do Estado, que eu já chego lá, né? Que é outra fantasia que se faz em torno do papel do Estado. Mas por aí você vê que as condições de igualdade de oportunidade já estão de largada muito comprometidas. Vamos supor que você leve em consideração tudo isso. Bom, vamos reconhecer as desigualdades de oportunidades. Lembrando que tem pessoas que não podem trabalhar, pessoas que não têm mais idade para trabalhar, tem os jovens que não podem trabalhar por lei, tem os velhos que não podem trabalhar porque o corpo não aguenta mais, tem as pessoas com deficiência que não podem trabalhar, tem uma série de situações em que tem os doentes que estão eventualmente afastados do trabalho, e aí você começa a se perguntar, bom, a sociedade tem que constituir um fundo público para não só educar, como eu falei a princípio, mas ter uma série de atividades, ter uma série de desafios e obrigações sociais que alguém precisa cumprir. E essa figura é o Estado precisa prover assistência social para velhos, para pessoas com deficiência, para criança, o Estado precisa prover educação de qualidade para todos. Então, o Estado precisa garantir segurança das pessoas. Então, o Estado precisa constituir um fundo público. E aí você pergunta, bom, mas de quem que ele vai tributar? Então, você começa a ter que pensar, bom, como é que o Estado tem que ter um fundo público? Tem. Todos concordam? Todos concordam. Como se constitui esse fundo público? Então, você vai discutir o sistema tributário mais justo. Como é que você vai constituir esse fundo público para prover as pessoas de bens? Aí você tem uma lógica de mercado que faz com que a propriedade se concentre ainda mais, né? A própria lógica de competição leva à expulsão de pequenas empresas. A gente está acompanhando o que está acontecendo hoje. No pós-pandemia, nós vamos ter uma economia muito mais concentrada do que tínhamos no pré-pandemia. Livrarias não vão abrir mais, restaurantes não vão abrir mais, o delivery vai concentrar em grandes grupos de logística a produção e a distribuição de uma série de coisas. Então você vai ter... Isso é
da regra do capitalismo. O capitalismo é um sistema de competição que vai excluindo competidores. Aí entra o Estado para regular o mercado, entra o Estado para organizar a economia de uma forma mais plural, tentando contrarrestar essa tendência de concentração do capital. Muitas vezes não se justifica um oligopólio e um monopólio privado, muitas vezes se justifica, já que é para ter um oligopólio, ou ele é bem regulado e você fragmenta ele, ou às vezes a propriedade pública se justifica em alguns casos, né? A empresa pública se justifica em alguns casos, desde que ela seja eficiente, desde que ela não seja um cabide de emprego, desde que ela seja bem gerida, desde que haja uma governança adequada. Então você vai dando passos. Aí você fala, além de ter um sistema que é concentrador, por definição, você também tem um outro problema. Você tem o problema do ciclo econômico. Porque, como a Juliane falou, você tem uma coisa chamada dinheiro no mundo. E dinheiro não é só meio de circulação. Dinheiro também é reserva de valor. Então, o dinheiro serve, inclusive, para você entesourar. Quando você entesoura dinheiro, quando você usa o dinheiro como reserva de valor, você, na verdade, vai aproveitar momentos, oportunidades na economia, ou você está poupando para a futura geração, mas às vezes você está poupando para, por exemplo, especular no mercado secundário de commodities, ou no mercado imobiliário, ou no mercado acionário. Tem uma série de coisas que você pode fazer com dinheiro, e a especulação também faz parte do sistema capitalista. Muito bem, a especulação gera ciclos econômicos, ingovernáveis muitas vezes. E às vezes o Estado é obrigado a entrar para promover políticas anticíclicas, porque senão você vai gerar desemprego e tudo aquilo que eu falei no começo, de que todo mundo vai ter trabalho e vai receber da sociedade. Pois é, Juliane, o Haddad teve problema enquanto ele volta. Vamos ver se ele consegue voltar, né? Está voltando. Estava aqui comentando que você teve alguma dificuldade aí com a internet, né? Tudo bem, mas vamos lá. Então, aí você tem um problema do ciclo econômico, como eu vinha dizendo. E o ciclo econômico é outro problema da sociedade capitalista, porque envolve essa questão do dinheiro. O dinheiro não é só meio de circulação, como eu dizia. O dinheiro é também reserva de valor. E como você tem uma economia muito concentrada em poucas mãos, tanto os meios de produção como o dinheiro, né, a riqueza, portanto, está concentrada em poucas mãos, às vezes o capitalista está trabalhando com reserva de valor para especular em vários mercados. No mercado acionário, no mercado de real estate, né, no mercado imobiliário, no mercado de commodities, nos derivativos. E aí você vai ter ciclos econômicos que vão gerar desemprego, por exemplo. E nesse momento, o Estado entra ou não entra para contrabalançar os efeitos deletérios de um ciclo econômico, como aconteceu em 2008, né, que estourou o sistema financeiro mundial, gerando sofrimento para milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo que sofreram uma perda de renda e desemprego em massa e assim por diante. E aí, o que você vai fazer nesse caso? O Estado vai intervir ou não vai intervir? Quando falam que o Estado tem que se comportar como uma família, eu pergunto, isso é uma meia-verdade, porque a grande vantagem do Estado é que, por ela ser uma enorme família, ela tem graus de liberdade que a família individual não tem. E é justamente o fato dele ter esse poder, né, sobre o mercado que exige-se a participação do Estado para contrabalançar e promover políticas anticíclicas que justamente protejam as camadas vulneráveis da sociedade que não tem como se manter em situação de desemprego ou em situação de pandemia e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é que a economia é uma coisa que, se você for ensinando passo a passo a complexidade de uma economia, o que eu falei de concentração de riqueza vale para países. Países concentram riqueza.
países concentram tecnologia, né? A tecnologia não está disponível para todas as nações. E quando a tecnologia de ponta é concentrada em poucas nações, você gera um fluxo de renda para esses países, né, que já são ricos e que, de certa maneira, por esse processo de concentração, acabam sendo obstáculo para o desenvolvimento de regiões periféricas ou semiperiféricas do planeta. E aí você tem a dificuldade de pensar se o Estado deve atuar nessas frentes todas, no combate à pobreza, no combate à miséria, na educação, no amparo à velhice, no amparo à infância, nas questões sanitárias. Você vai pensar se o Estado, em alguma medida, tem que ter uma atividade econômica em setores estratégicos ou não, sobretudo quando são oligopólios naturais ou monopólios naturais, ou se o Estado tem que ter ou não políticas anticíclicas quando a especulação gera, no seu ciclo baixo, desemprego, sofrimento, desespero por parte das famílias mais vulneráveis. E, por fim, se em função da hierarquia entre as nações, o Estado tem que ter uma atuação estratégica, sobretudo na fronteira do conhecimento, onde efetivamente a produção vamos dizer, de quase renda está atuando no sentido de concentrar geograficamente a riqueza no planeta, não permitindo que populações inteiras de países periféricos ou semiperiféricos tenham acesso a condições dignas de sobrevivência e de desenvolvimento. Porque a gente quer que as pessoas se desenvolvam e não apenas sobrevivam. Então, tudo isso são temas que podem ser traduzidos de uma maneira muito simples para as pessoas. Obviamente, você pode pegar um modelo matemático altamente sofisticado, mas você pode traduzir isso num jargão que seja acessível às pessoas e fazer as pessoas refletirem sobre como funciona a sociedade, como se gera desigualdade, como se gera, em contrapartida, concentração de riqueza, quais são os instrumentos para corrigir essas imperfeições enormes que nós temos, como encontrar caminhos de superação da subjugação, da humilhação das pessoas, criando uma sociedade mais solidária, quais são os instrumentos para que as pessoas tenham mais acesso à propriedade, à educação, a crédito, de maneira a permitir que elas planejem o próprio futuro, porque aí sim você está falando de economia no sentido clássico do termo, que é buscar caminhos para atingir o bem-estar da coletividade. É disso que se trata a economia. Então tem uma dimensão ética, tem uma dimensão filosófica, tem uma dimensão humanitária que também precisa ser levada em consideração. Tudo isso pode ser enormemente sofisticado, de maneira a tornar os assuntos quase impenetráveis, e pode ser objeto de uma conversa muito leve, muito interessante, que promova para o cidadão mais humilde condições dele escolher o projeto de sociedade que ele acha mais condizente com a sua visão de mundo. E isso que é a beleza da democracia. É você poder construir, né, coletivamente, uma organização da sociedade, uma organização da produção que seja coerente com o que você pensa que é o mais justo, que é o mais correto, que é o mais saudável para você e para as futuras gerações e para a sua comunidade. Porque ninguém aqui imagina ser feliz sozinho, né? Até porque me parece uma impossibilidade lógica ser feliz sozinho. O bacana é você pensar em ser feliz dentro de uma comunidade saudável que ofereça oportunidade de emancipação para cada pessoa, independentemente se ela é preta, branca, amarela, se ela é indígena, se ela é afro, se ela é evangélica, se ela é LGBT. Todo mundo tem o direito de sonhar e de ter diante de si os instrumentos para se desenvolver da maneira mais qualificada possível. Então, eu acho um tema fascinante, cumprimento a Fundação Perseu Abramo por estar patrocinando essa iniciativa, com gente da qualidade da Juliane e do Pedro Rossi, de tantos professores citados, que vão traduzir em miúdos, uma linguagem acessível, aquilo que tem que ser acessível, porque
senão a democracia não vai operar, ela não vai funcionar. Democracia não funciona em meio à ignorância. Ela depende de cidadãos críticos, criativos e participantes da vida nacional, que tomem coletivamente decisões que vão moldar o nosso futuro. Obrigado, Jorge, obrigado, Juliane. Espero ter... Em 20 minutos é difícil falar de tanta coisa, mas acho que deu. Obrigado, Fernando. Foi ótima a sua exposição. Ela, de alguma maneira, dialogou com muita sintonia com a introdução que foi feita aqui pela Juliane acerca de todo o currículo desse curso. E me chamou muita atenção a ênfase que você deu, Fernando, e algo que foi trabalhado pela Juliane também, sobre a necessidade de se construir uma nova relação entre Estado e mercado, entre poder público e setor privado da economia. Me parece que, neste mundo pós-pandemia, haverá mudanças profundas no rumo da economia, que, aliás, já estão sendo sinalizadas pelos países desenvolvidos, né? Os 6 trilhões de dólares do plano Biden, enfim, as decisões da União Europeia, o próprio papel da China no cenário internacional, e o Brasil nesta situação, ainda adotando políticas neoliberais de uma maneira tardia, com consequências gravíssimas. Depois do golpe que tirou do poder a nossa presidenta Dilma, nós vivemos todo um período de grandes restrições fiscais, sob o argumento de que tínhamos que fazer o dever de casa, tínhamos que economizar para que pudéssemos retomar a atividade econômica e que o mercado daria conta dos investimentos necessários à geração de empregos e à satisfação das necessidades de bem-estar da nossa população. Nada disso aconteceu. Nós temos aí, como já disse, milhões de desempregados, subempregados, milhões passando fome, a economia semi-paralisada, e mesmo crescendo, ela não cresce gerando empregos, porque 50% do crescimento do PIB é o agronegócio, que gera pouco emprego no Brasil. Ou seja, eu gostaria que nesses minutos finais, vocês poderão dispor de mais 5 a 6 minutos cada um dos dois, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os desafios do Brasil. O PT construiu, via a Fundação Perseu Abramo e aprovado pelo Diretório Nacional, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Estamos, nesse momento, fazendo a revisão do plano, atualizando, e eu gostaria de ouvir de vocês algo sobre os desafios para tirar o Brasil dessa situação difícil em que se encontra, efetivamente. Juliane, por favor. Acho muito bom a questão, ela dá ensejo para pensar em muitas coisas que eu acho que são necessárias. Veja, eu sou uma marxista e a partir do método, que inclusive é um dos temas que a gente trabalha no curso, eu parto um pouco da análise de que as transformações que as sociedades passam, elas não são fruto, em primeiro lugar, do avanço das ideias no abstrato. Quer dizer, as grandes transformações que a sociedade passou, pelo menos do século XX para cá, todas foram motivadas ou a consciência foi produto, em grande medida, de transformações que se processaram a partir de grandes mudanças nas relações objetivas e materiais, especialmente a partir de grandes transformações na base econômica. Então, eu acho que momentos como esse abrem precedente histórico para um avanço mais acelerado do ponto de vista das ideias. Ou seja, a pandemia e a forma com que os estados nacionais foram imprescindíveis, principalmente via política fiscal, ou seja, via gasto público, para contornar as deficiências que o mercado, né, e o setor privado têm necessariamente em períodos em que são atingidos por crises exógenas, né, que impactam a atividade econômica, são de um elemento essencial, quer dizer, colocam por terra uma série de mitos, inclusive econômicos, constituídos há muitos anos nos manuais de economia, em que a realidade consegue cumprir com esse dever de suplantar uma série de inconsistências teóricas que estavam nos manuais de economia, mas que, nesse momento, precisam de uma disputa teórica, que eu acho que é, em parte, o que a gente está fazendo, né? Então,
a redefinição sobre o papel do Estado, das políticas públicas, do gasto social, da importância, inclusive, de recorrer à dívida pública como um elemento financiador das políticas sociais, que passa a ser submetida, né, o seu pagamento à retomada da atividade econômica, que em grande medida é produto de mais políticas públicas e de mais gasto social no curto prazo. Vejam, é uma série de questões que, se eu tivesse falado há 5, 6 anos atrás, provavelmente eu sairia numa camisa de força, mas que a realidade nos coloca desafios novos, né? Então, que bom que esse momento recoloca a necessidade do papel do Estado, uma melhor sinergia das relações entre o setor público e o setor privado. E veja, o próprio Fernando Haddad falou, a gente não está aqui, quando fala da importância da intervenção do Estado, apregoando que isso acontece de forma desmedida ou em qualquer lugar. Por exemplo, eu acho que o mercado de cerveja é suficientemente bem abastecido pelo setor privado, não precisa de uma fábrica estatal de cerveja. É diferente do setor de energia ou setor de petróleo, por exemplo, que, a despeito da justificativa da privatização para ter concorrência, e é a concorrência que faz existir a soberania do consumidor, que é isso que força os preços para baixo, estes são monopólios naturais. Você não escolhe a empresa de energia elétrica porque não tem um sistema de fiação e rede de esgoto que passa na sua casa que você pode exercitar a sua soberania. Então, veja, não é que o Estado precisa estar presente em todas as atividades, mas tem atividades que ou são atividades exercidas de forma monopolista, inclusive de forma empresarial, pelo Estado, ou inclusive comprometem o próprio desenvolvimento econômico, como é o preço da energia, que compromete toda a atividade industrial e a própria dinâmica inflacionária do país. Estamos falando aqui de elementos estratégicos. Então, eu acho que são desafios nesse período, em primeiro lugar, que passam pela política, né, passam por mudar a correlação de forças, passam pela disputa ideológica, pela derrota do bolsonarismo, né, não só a derrota institucional, mas a derrota do movimento bolsonarista, mas passam pela reconstrução, né, de um projeto nacional de desenvolvimento para o país, que passa pela existência de um projeto, elencar setores que são importantes não só do ponto de vista econômico, da capacidade de ter externalidades, né, capacidade de gerar emprego, de mobilizar outros setores, mas também de atender demandas sociais, também de cumprir com requisitos de transição rumo a uma economia mais sustentável, mudanças na matriz energética. Veja, isso tudo depende de coordenação estatal, quer dizer, capacidade de contar, sim, com a disposição e com a energia do setor privado, e inclusive do capital internacional, desde que submetidos a uma lógica em que é o Estado, pelas suas condições de ser um agente não motivado pela obtenção de lucro, que vai coordenar um bloco de investimentos capaz de alocar recursos naqueles setores que são mais importantes para a geração de desenvolvimento e crescimento econômico no Brasil. Lembrando que crescimento econômico é muito importante. Se existem movimentos de decrescimento ou crescimento zero em alguns países europeus, essa não é a realidade dos países periféricos, em que o baixo crescimento econômico e as sucessivas crises econômicas impactam fundamentalmente nas decisões de investimento, que vão impactar no emprego e vão aumentar ainda mais a desigualdade social, que, na minha avaliação, é o principal problema da economia brasileira. Então, a gente precisa crescer distribuindo renda, precisa crescer com investimento produtivo, e isso tudo coordenado, centralizado por uma capacidade do Estado de planejar, uma coisa que passou a vigorar fora do nosso vocabulário, infelizmente, há muito tempo, planejar esse crescimento de forma sustentada e sustentável, uma economia mais industrializada, né, com mais desenvolvida do ponto de vista da ciência e tecnologia, com mais capacidade de gerar emprego em melhores e setores de maior conteúdo tecnológico. Isso passa pela construção de um projeto de país, e isso não está desvinculado da política. Quer dizer, isso está profundamente vinculado às escolhas eleitorais e às escolhas partidárias também. Então, esse curso, para finalizar, não é só um curso de diagnóstico da economia brasileira, da política econômica, dos intérpretes da economia, mas é um curso de diagnósticos e de sugestão ou de ensejo à reflexão de saídas para o Brasil, que, na nossa opinião, partem da esquerda organizada, das organizações do campo democrático popular, que
constroem, né, as duras penas, não sem muitos percalços, instrumentos de transformação social com base nos aprendizados, com possibilidade de avançar e seguir construindo um país em que caibam os mais pobres e que caiba principalmente a soberania política e econômica brasileira. Pois é, Juliane, tudo isso que você disse soa como música para todos nós, né? É um sonho de que um país com a dimensão do Brasil, com a dimensão da economia brasileira, né, com os recursos naturais dos quais ele dispõe, que você citou na sua primeira intervenção, lá citando Caio Prado, citando Celso Furtado, enfim, todos aqueles que pensaram no desenvolvimento do país, e que nós tivemos, digamos, um período mais ou menos recente, que foram os governos Lula e Dilma, nos quais nós pudemos demonstrar que este potencial, que este sonho é perfeitamente realizável. E, neste momento, ele se dá, né, pela incorporação de tecnologia ao processo produtivo, pela reindustrialização, mas com uma indústria de baixo carbono, né, com a preservação dos recursos naturais, com o enfrentamento do desafio social, temos que ter uma brutal redução das desigualdades sociais. Isso tudo é possível. E, por conta disso, gostaria de ouvir o nosso Fernando Haddad, como é que ele pensa esse futuro próximo do Brasil, nas mãos de um possível governo de natureza democrática e popular. Olha, Jorge, eu vou na linha da Juliane pelo seguinte. Ó. Vamos começar do começo. 50% da produção científica da América Latina, 50%, metade, é brasileira. Toda ela é estatal. Toda ela é estatal. Praticamente. Mais de 90% da produção científica brasileira é de universidades públicas. Aí você pega metade da produção de petróleo no Brasil, hoje veio do pré-sal. Sem Petrobras, não ia ter pré-sal. Só uma empresa como a Petrobras para descobrir o pré-sal. Não ia, sabe, não foi por acidente que se descobriu o pré-sal. Foi feito muito investimento e capacidade técnica para se descobrir, científica para se descobrir o pré-sal. A gente fala do agronegócio. O agronegócio brasileiro, sem o Estado, se você tirar a Embrapa e o Banco do Brasil da história do Brasil, você não ia ter agronegócio no Brasil com a pujança que você tem. Os dólares que são gerados pelo agronegócio dependeram muito de investimento estatal na Embrapa e o financiamento do Banco do Brasil para gerar essa economia, né, que é orgulho de muitas pessoas. Mas que, na minha opinião, agrega pouco valor às nossas exportações. Nós estamos produzindo muita commodity e estamos exportando pouco conhecimento. Tem que juntar essas coisas. Eu estou querendo te dizer o seguinte, é uma bobagem essas coisas de opor o Estado ao mercado. Não existe economia rica com o Estado pobre ou fraco. Um dos estados mais interventores do mundo é o Estado americano. Ele é altamente intervencionista, ao contrário do que se apregoa. Mas ele intervém onde ele deve intervir. As pessoas não sabem que todo o Vale do Silício foi financiado indiretamente pela pesquisa militar. Sem a pesquisa militar não haveria nada do que se conhece hoje. Você não teria computador, você não teria chip, você não teria rede mundial de computadores, você não teria internet, não teria nada disso se não fosse a pesquisa que foi feita por várias agências estatais americanas. Né? Não haveria, você não teria o desenvolvimento da Alemanha e do Japão se não fosse a simbiose que foi criada entre capital público e privado para forjar uma das indústrias mais modernas do mundo, que é a indústria de bens de capital alemã, por exemplo. O Japão não teria sido, nos anos 80, uma ameaça à hegemonia americana no campo tecnológico se não fosse da restauração Meiji, no século XIX, até o pós-guerra, a reconstrução, o investimento que foi feito em educação, sobretudo pública. Porque lá a educação é pública e de altíssima qualidade. E a produção de tecnologia, assimilação de tecnologia, assim por diante. Agora os Estados Unidos estão com medo de quem? Da China. Por quê? Porque a China está descobrindo formas de parceria com foco no bem-estar, na produção de tecnologia, no combate à pobreza e assim por diante.
Então, se a gente não olhar para o que deu certo, se a gente não conseguir entender que você não tem essa dicotomia, que você precisa ter estratégia para se tornar uma grande nação, nós vamos ficar aqui chovendo no molhado, ficando discutindo se gasta um centavo a mais para lá ou para cá. Às vezes, quando um estudante toma dinheiro emprestado para estudar, ele está se endividando. Ele está sendo irracional ao fazer isso? Não, porque ele sabe que cada ano de estudo gera 17% a mais de renda para si. Se isso vale para o indivíduo, você imagina para uma nação. Às vezes, uma nação tem que baixar a dívida pública. Às vezes, uma nação tem que investir na sua infraestrutura e na capacitação da sua gente para conseguir gerar riqueza. Então, nós temos que sair um pouco dessa... Sabe, o debate econômico no Brasil está demais empobrecido. A gente mandou milhares de brasileiros inteligentes para os Estados Unidos para voltar aqui defender uma única ideia, que é superávit primário. A única ideia que eles defendem, não defendem mais nada. Por que nós investimos milhões de dólares nessa gente? Para voltar aqui com uma cartilha que serve para pouca coisa? Eu acho que está faltando um pouco de imaginação, sabe? Para a gente sair um pouco dessa camisa de força que colocaram o Brasil e a gente, com responsabilidade, ninguém está falando aqui em nada que não seja responsável, mas há investimentos que precisam ser feitos, porque são eles que vão tirar o país do subdesenvolvimento. Não há outra maneira. É investindo, né, que nós vamos sair da situação de um país de renda média. Nós estamos estagnados em 15, 16 mil dólares por ano de renda per capita, quando há países que, com algum esforço de 20, 30 anos, chegaram a 40, 50 mil dólares de renda per capita. O dobro ou o triplo do Brasil. Então, por que não olhar para a experiência internacional e se fixar naquilo que deu certo e fazer acontecer? É isso que eu queria terminar dizendo, agradecendo a oportunidade de estar com a Juliane e com você, Jorge, e com os nossos espectadores aí. Espero que estejam estimulados a se inscrever nesse curso muito bem descrito e sedutor que a Juliane nos apresentou. Ô, Fernando, nós aqui agradecemos muito a você, sua contribuição, como sempre, muito brilhante, muito clara. Quero agradecer muito a Juliane também, porque ambos puderam, de alguma maneira, despertar nas pessoas a curiosidade por entender um pouco melhor a economia. Tenho absoluta certeza disso, que quem acompanhou essa aula inaugural estará muito querendo fazer o curso. Então, e aqueles que querem fazer o curso, acessem, por favor, a página na web da Fundação Perseu Abramo, que é FP, de Fundação Perseu, fpabramo.org.br, clica na diretoria de formação e, a partir daí, você pode se inscrever no curso de Economia para a Transformação Social. Muito obrigado a vocês dois e até a próxima. Obrigado, Juliane. Obrigado, Jorge. Obrigada.